Olá pessoal, meu nome é Beatriz Amaral e esse é o podcast Sunset. Hoje nós temos aqui a presença do treinador Ayrton, que é muito conhecido em Porto Velho, né, pelos seus times de basquete. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Já começo agradecendo. Quando a gente estava pensando quem que a gente ia trazer, meu irmão veio com a ideia de trazer você, porque você inspirou muito ele. Então já começo aí querendo entender como é que funciona esse seu método de ensino. Cara, é uma coisa assim que eu mesmo não consigo explicar para ti. Mas o que eu posso dizer eu acho que é em cima da educação, do respeito pelo atleta, pelo aluno. Como eu sempre falo para eles, não é uma máquina que eu estou treinando, não é uma máquina que eu estou ensinando. Então é um ser que também precisa ser trabalhado, a cabeça, ser trabalhado, não só a parte física, né? Então, graças a Deus funcionou isso há muito tempo e continua funcionando, né? Que a gente consegue trazer alunos e fazer com que eles mantenham dentro do esporte. Entendi. Como é que é o seu processo de seleção? Você faz tipo uma reunião ali, vê cada um, como é que joga, você aceita todo mundo? Eu sempre batia na tecla, eu vim de trabalho social, eu vim de projeto social e desde que eu entrei na faculdade, eu sou formado pela Uni em Educação Física, eu sempre quis ter um projeto em cima do basquete social aberto, para que eu pudesse não excluir, e sim incluir. Então eu nunca fui um treinador para dizer assim, não, esse aluno é baixinho, esse é mais alto, esse é mais gordo, eu não quero. Eu acho que isso aí não, justamente acho que é nesse ponto que eu consigo manter e atrair mais alunos e atletas, porque eu não excluo, ao contrário, eu quero que ele se inclua. Não importa tamanho, não importa peso, importa assim, a vontade do aluno e ali onde a gente vai trabalhar, né, todo esse aparato com eles, da educação, da postura, do comportamento. Então, é tudo uma junção. Porque tudo isso importa, né? Sim, tudo é importante. Como eu estou te falando, não é uma máquina. São seres humanos. A gente está tratando com pessoas que, de repente, muitas vezes eles precisam dessa ajuda. Muitos atletas procuram o esporte, não só o basquete como outros esportes, justamente para poder se achar e também muitos para pedir ajuda, vamos botar assim, como se fosse uma ajuda. E eu sempre tive isso na minha cabeça que, através do projeto social, isso aí eu aprendi bastante a estar ajudando e fazendo com que muitos possam alcançar voos, seja no esporte ou seja na sua vida profissional. Legal. E você citou também questão de postura, então você bate ali o pé em certas situações, né? Então, eu costumo falar para meus alunos que eu sou muito chato. Eu sou extremamente chato com relação à postura, comportamento, né? Eu falo para ele que o atleta do basquete, o atleta que vai treinar o basquete, que ama esse esporte, ele tem que ter uma postura. Ele tem que buscar mostrar que ele é diferente dos outros, né? A questão não só na quadra, não só no esporte, mas também no convívio com outras pessoas. É todo o trabalho, é uma junção de tudo, né? Eu costumo falar muito. O Davi o seu irmão conhece bastante, sabe muito bem que eu sou chato mesmo nesse extremo, porque eu cobro muito. E eu acho que essa cobrança não é por mal, mas sim para que ele possa crescer e lá na frente a gente possa falar assim, pô, valeu a pena. Né? Se ele não virou um atleta de ponta, mas se tornou um profissional, na parte social, na parte humana, você percebe. Eu vejo no Davi, o Davi é uma criança extremamente disciplinada. E ele Exatamente. Começou pequenininho com você, então ele tem essa visão assim de estudar, de se cuidar do corpo dele. Então tudo isso você Sim. mantém, né? Eu costumo sempre trabalhar com eles a postura, não só a questão social, questão deles de um com o outro, mas a questão evitar bebida, questão de alimentação, questão de cuidado com o seu corpo, com tudo. Então isso como eu estou te falando, não é só pegar uma criança e querer tornar um atleta de ponta. Você tem todo um aparato educacional, um aparato de aprendizado para que ele possa chegar de repente a um alto nível ou não. Ou ele ser apenas um profissional em qualquer uma das áreas, mas que ele chegue naquela fase adulta bem. Não só a questão corpo, mas mente também. Você já faz esse processo pensando no futuro. No futuro. Né? Então, isso mesmo que a gente trabalha muito com eles.
Eu tenho uma dúvida. Já aconteceu de você ter que tirar alguém da sua equipe por algum desses N motivos? Olha, tirar, não tirar. Eu não tirei. A gente orientou, a gente ajudou. Como eu te falei, como eu trabalhei, e poxa, eu amo muito trabalho social. E como eu te falei, eu não excluo. E acho que é por isso que muitos, eu costumo falar para eles que muitos me odeiam, muitos me amam. Porque eu não consigo ser só o treinador. Você tem que ter um aparato para poder você dar a devida atenção àquele aluno que precisa. Já tive muitos casos que poderia dizer assim, não, exclui, tira, sai fora, não. Mas eu acho que não. Eu acho que se você excluir e tirar essa criança, seja menino ou menina, do esporte, é um prejuízo não só para a minha pessoa, para o meu trabalho, mas também para essa criança. Entendeu? Você está jogando fora. Então eu acho que não. Acho que eu faço muito isso. Eu sento, converso, tento ajudar, tento achar uma solução para que ele não se afaste. Ao contrário, que ele volte, repense tudo e dê o caminho certo. Porque às vezes a gente tem a visão que o professor, o trabalho dele é só ensinar. Exato. É só ensinar conteúdo ou jogadas de um time, né? E o nosso trabalho vai muito além. A gente tem que guiar também, exatamente. Né? A gente, mas isso eu falo muito. Eu escutava muito antes, quando eu estava na faculdade, o pessoal falava assim, tu não vai conseguir ser um professor, tu não vai conseguir dar aula, porque tu é muito espontâneo, tu é muito explosivo, tu consegue... Mas, ao contrário, essa parte humana, não só trazida dentro da parte da educação, ajudou muito. Né? Como eu falei, eu vim do projeto social, passei por várias escolas, passei pela educação física escolar, passei por academia, e isso, ao contrário, essa minha parte humana para trazer e cuidar, eu só fiz ganhar. Tanto que eu costumo falar que os meus alunos, eu tenho aluno que hoje está na faculdade, tem alunos que já se formaram, então, e não abandonou, continuou junto, até mesmo nessa fase. Tem outros que já estão casados, têm filhos e sempre estão ali. Então, não fica só numa coisa. A gente tenta atrair, trazer com que eles mantenham e vá até daqui a pouco vem o filho, depois vem o neto e assim vai indo. Então, não é só uma parte, só a educação, só estudo. Não, você também tem que fazer essa parte humana, que eu acho que é o que muito, principalmente, eu bato muito na tecla que essa geração hoje precisa mais dessa parte humana. Né? Não só a parte de educação, só chegar aqui, jogar um livro e falar assim, te vira. É uma balança, né? Estuda aí e é isso que eu quero. Não é assim. Você está tratando com um ser humano que está precisando. Assim como nós, professores, também temos momentos que a gente também balança e precisa deles para dar o suporte para a gente, para ajudar em momentos que a gente precisa ali, eles vêm e ajudam. Então, eu agradeço muito aos meus alunos, eu sou grato demais, porque todas as vezes que eu precisei, eles estiveram sempre ali. Né? Então, isso aí é o que eu mais agradeço, nisso aí eles vão seguindo. Tem uma supervisora minha que uma vez ela falou que tem pessoas que nascem com um dom de ensinar, né? Sim. E dá pra perceber do jeito que você fala que você tem esse a mais, né? Que você se preocupa também com a parte humana, porque não é só você ser muito carinhoso ou você ser muito rígido, você tem que saber balancear, né? Tem que saber a balança. E como eu falo, dosar tudo, nada em excessivo. Você tem que saber dosar. Como eu falo, você também não pode ser tão carinhoso e você ter... Muito liberal, você né? tem que ter aquela balança certinho, entendeu? Tem uns que a gente precisa ter uma atenção a mais, mas aí são casos e casos, e outros que a gente já tranquilo. Então, é a balança. Eu acho que eu costumo falar muito isso. E eu acho que é o que hoje em dia precisa muito na escola, não só na parte do esporte, mas na parte da educação também precisa disso. Você tem que ter essa balança. A gente está vendo tanta coisa acontecendo em escolas, não só da parte de professores, mas principalmente de alunos, que de repente é justamente isso, aquela liberdade ou aquela atenção que era para ser dada bem antes, quando era pequeno, e não foi dado. Sim. Então eu acho que isso aí tem que ser uma coisa balanceada. Tem que saber também impor, porque às vezes a gente tem essa visão de que o basquete é uma aula extracurricular, não é só uma... Então, eu costumo falar para meus alunos desde pequeno que o basquete, para mim foi, para eles, é uma filosofia. Porque o basquete te ensina muita coisa. O basquete não é só o esporte. Geralmente muitos pais ou outras pessoas olham, não, é esporte.
Não, o basquete tem muita coisa ali. O basquete você trabalha o social, trabalha o físico, trabalha o mental, então tem muita vertente. É evidente que a gente olha fora os grandes times, muitos deles hoje já estão mudando esse pensamento, porque eles não veem mais o atleta só por atleta, eu só quero ganhar dinheiro. Não, o atleta precisa dessa ajuda, desse suporte. Então aí você vai em clubes fora, como eu já fui, você vê toda a parada de psicólogos, de psiquiatras, etc, etc. Então é um aparato para poder suprir, para que esse atleta não se perca. Porque quantos atletas a gente já se perdeu aí, profissionais, entendeu? Principalmente os mais antigos que não tiveram esse suporte. Hoje em dia a gente vê já uma mudança. Ainda é pouca, com certeza, mas ainda em crescimento. Você foi jogador? Porque do jeito que você fala, parece que você teve também uma experiência. Então, eu sou atleta não profissional. Eu costumo falar para os meus alunos, eu comecei na rua, como peladeiro, chamado peladeiro, jogando na rua, descalço. E eu falo que eu gosto do social justamente porque eu tive a oportunidade de sair da rua por um professor que me convidou para ir dentro do Auxiliadora, na escola que eu estudei, e ganhar uma bolsa de estudo. Então hoje, quando eu falo que eu tento ajudar o aluno, é justamente para dar esse retorno, porque eu também tive. Eu sei que tem muitos que não têm essas condições, tem muitos que precisam. Então, quando eu posso, eu faço essa ajuda. Então, eu acho que é assim que a gente consegue dar um retorno. Infelizmente, aqui em Porto Velho, em Rondônia em si, não temos clubes para poder manter esse aluno aqui, para manter esse atleta aqui. Então, a gente temos aqui limites. O aluno completou 16, 17 anos, já não joga mais, já vai virar... Na verdade, joga, mas campeonatos que não têm a grande importância que é, por exemplo, um pré-joé, um brasileiro, a gente perde isso. Eu fui isso, eu comecei a despontar, só que a minha idade já estava bem avançada, então já... Mas deu para poder estudar, terminei meus estudos, tudinho bonitinho, então eu tenho essa parte de atleta. Então eu saí do atleta, quando eu falei assim, não consegui o atleta profissional, mas quem sabe como treinador. E foi paixão à primeira vista, então não consegui largar. Tá? E se inspirou ali, né? Ali foi onde me puxou para fazer educação física e manter o esporte. Então, hoje em dia, eu só trabalho na parte esportiva. Né? Hoje eu não quis mais voltar para a sala de aula em si. Então, a parte de esporte é o que mais me movimenta. Te encanta, né? Que bom que você entrou aí no assunto de pré-joé, porque eu tenho muitas dúvidas. Muita coisa que eu não sei, eu não entendia, né? Agora que eu tô... Até semana passada, eu não sabia nem que existia nacional. Eu fiquei sabendo semana passada. O Davi chegou em mim falando, o Ayrton ganhou os jogos do Joé e tal. Não sabia nem que tava tendo Joé. Começa aí. O pré-joé eu conheço, que é feito aqui, isso, não é? Que é o pré-joé, é o regional, perdão, é o metropolitano, que é a primeira iniciativa. Na verdade, tudo se começa nos jogos internos da escola. E aí vem o pré-joé, que é o daqui. Daqui nós temos o joé, que é feito sempre no interior. Esse ano o juvenil, feminino e masculino foi em Cacoal. E quem ganha, quem classifica, quem ganha primeiro no joé, vai para o nacional. E aí você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, todo o estado, todo o Brasil no nacional, que agora vai ser do dia 9 até o dia 16 de setembro, lá em Ribeirão Preto. Que daí é uma equipe de cada modalidade que vai. Então são várias modalidades. São várias modalidades. Daqui nós vamos com o basquete feminino e masculino. Que foi que você ganhou? Isso, que foi que eu ganhei. O vôlei, o futsal, vai o vôlei de praia, o handebol, futebol de campo. Poxa, então vai bastante. Vai bastante. Aí, quem vai primeiro os primeiros vão atletismo, xadrez, tênis de mesa e greco-romana, que quase ninguém sabe que existe, mas tem essa luta aqui. O que é? Luta? Greco-romana. Nunca nem ouvi falar. Praticamente ninguém se fala, mas tem essa greco-romana. Então, esses esportes individuais, natação, eles vão primeiro. Entendi. E agora, na segunda fase, aí já vai o basquete, o handebol, o futebol de campo, o futsal. Vai toda a parte de equipe nessa segunda fase agora para o nacional, que é o que a gente está indo agora, se Deus quiser. Deus abençoe que a gente traga mais umas medalhas aí. Não, vai, com certeza. Eu quero entender como é que funciona a questão de locomoção,
vocês têm que ficar em algum lugar lá? Isso. Como é que funciona tudo isso? Então, aqui em Porto Velho, o Pré-Joé, o custeio de todo a arbitragem, tudinho é feito pelo governo. O Joé, do mesmo jeito, para a gente ir, o governo cede os ônibus para levar e trazer, o hotel, que esse ano, graças a Deus, a gente retornamos a ficar em hotel, porque 2022 foi alojamento. É complicado você levar atletas para alojamento, mas é complicado também porque teve essa quebradeira por conta da pandemia. E agora voltou para o hotel. Já o nacional é pelo governo, pelo geral, e pelo COB e pelo COI, que são os que bancam todo esse sistema de hotel, transporte. No caso, agora a gente vai de avião, ida e volta, hotel, tudinho, alimentação, é tudo parte do governo. Não tem, a gente não vai custeando nada. Tudo é pago por eles. Eu jurava que você juntava ali o dinheiro, tinha que fazer. O time que ganhasse tinha que ir atrás disso. Eu achei não, que era assim. Ainda bem que não, ainda bem que isso é tudo pago mesmo. Geralmente, quando tem algum campeonato fora a parte, mas na questão do brasileiro, questão do Joé, é tudo mesmo o governo que banca essa parte todinha para manter os atletas nesse período. Amém que tem esse suporte. Graças, pelo menos, mas é o que eu falo hoje em Porto Velho, em Rondônia em geral, o nosso maior aparato esportivo é o Pré-Joé e Joé. É a sensação. Fora isso, a gente não tem outro campeonato, nós não temos clubes para ter disputas, então isso dificulta muito para os atletas. Tanto que hoje o Joé ele passou a ser seleção. Você monta uma seleção dos melhores atletas de escola para disputar lá fora. Por que acontecia? A gente saía daqui com os atletas e por falta de ter campeonatos, ter clubes, a gente chegava lá muito fraco. E aí você pega um time de São Paulo, por exemplo, que já joga vários campeonatos e tem atletas que são de seleção, atletas que já viajaram para fora, então enfim, não é fácil, é bem puxado. Então hoje a gente está montando seleções de cada modalidade para poder pelo menos brigar de igual para igual. A gente estamos em processo de crescimento nisso aí. Aqui o Pré-Joé virou uma festa, né? Não, aqui é festa. O Pré-Joé e Joé é festa. Interior, nossa senhora. Eu não fui nenhum esse ano. Não? Nenhum. Poxa. Só que quando eu era mais nova, Participou. nossa, a gente ia direto, gritava. Parecia que era a Copa do Mundo, não? Mas o Pré-Joé é uma sensação. É como eu estou lhe falando, é o grande boom do ano para todas as escolas que todos os atletas esperam é o Pré-Joé. Então, o Davi já começou a falar. Davi já participou esse ano. Então, é essa sensação. E eu falo muito que o atleta que participa do Pré-Joé, ele não quer deixar de participar, entendeu? Porque justamente por isso, por essa festa, toda essa comunhão com todas as escolas, outros alunos, é uma febre. Então, cada vez mais eles gostam e vai crescendo. E já tinha acontecido de você ir para algum nacional? Então, eu fui 2014, 15, 16, 19, foi o último ano que a gente participou. Então, os outros anos eu classifiquei, em 2017, 2018 eu classifiquei, mas não cheguei ao nacional. Os outros anos todos eu fui ao nacional. Aí, infelizmente, 2020 veio pandemia, 2021 também, 2022, infelizmente, eu tive uma perca e eu não queria mais retornar. E eu falei que eu não queria mais. Aí esse ano, como eu falo, não tem como você não dizer que quando você cativa o atleta, eles não vão vir atrás. Então meus alunos foram atrás, incentivaram, brigaram para que eu voltasse. Eu voltei, a minha ex-escola me deu a oportunidade, a outra escola abriu as portas. Eu falei, então tá, vamos. Sem compromisso. Eu fui, eu brigo com todos eles que eu falo assim, eu fui sem compromisso. Se fosse para ser campeão, ia ser. Se não fosse, tranquilo, ia voltar para a quadra. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e tá aí. A gente conseguiu as duas classificações, conseguimos chegar agora ao Nacional, vamos buscar agora, quem sabe, estou indo também com o pezinho no chão, sabendo que a gente vai ter uma grande guerra lá. E o que vier de lá, para mim, é comemorado. Não vou dizer para ti que vou chegar lá e vou ganhar, não. O que vier, eu já fico feliz só em ver meus atletas estando lá. Eu bati muito no peito dizendo que essa vaga não era nem para mim, era para eles. Eles mereciam, porque muitos deles é o último ano de juvenil.
E eu falei muito isso na quadra, não é para mim, isso aqui é para vocês. É vocês que merecem estar. E graças a Deus eles abraçaram isso e conseguiram. Então, é muito caminhando. bonito ver você falando assim, porque Obrigado. dá pra ver a diferença que você realmente faz na vida dos alunos, né? Ao ponto deles virem atrás de você. Eu vejo aí, quando eu lancei que você ia vir participar, o tanto de gente que veio atrás, tanto de gente que mandou mensagem, que quis fazer pergunta. Então a gente vê aí que você é realmente um profissional que vai muito bem. Não tem como. É como eu falei. A gente se apaixona também. É paixão. Eu falo isso que... Eu várias vezes, quando eu comecei a fazer educação física, eu falava, não vou para o esporte, eu vou para alguma outra área, vou ficar só na área educacional. Só que eu costumo falar que o basquete, como é uma filosofia e é uma paixão, ele chama. Mesmo ele que te eu escolheu. Mesmo que eu tentasse sair, mas não tinha, cara, chamava sempre. Então, por várias vezes eu fui trabalhar como office boy, eu fui trabalhar como gerente, então... Mas sempre o esporte, o basquete voltava. Então, teve um momento que eu falei, cara, quer saber? O meu último ano de escola, de professor em escola, eu chutei tudo para cima e falei, quer saber? Eu vou apostar nisso aqui. Se der certo, beleza. Se não der, graças a Deus deu certo. Deu certíssimo. Deu tudo certo. E só vem crescendo, graças a Deus. Infelizmente, a gente teve esses 3 anos aí de parada, mas é aquilo que eu falo, né? Quando é para dar certo... pode parar, pode ter intervenção, mas vai voltar. E graças a Deus hoje, eu brinquei, quando eu voltei agora esse ano, no início do ano, a gente iniciou com 5 alunos. E eu falei assim, olha, se tiver que vir, vai vir. Se não, tranquilo. Se não for, passei... Acho que em menos de 2, 3 semanas a gente já estava com 30 e poucos alunos. Então, assim, foi um boom assim, que nem eu mesmo esperava. Entendi. Hoje a gente já está beirando 50, 60 ou mais. Isso em cada polo. Então, a gente está juntando todos bem bastante. Entendi. Legal. Só cresce, né? Graças Mas é isso a que eu Deus. tô falando aí que a gente vê a diferença que cada professor faz. Porque tem uma coisa até que o Carlos falou na última entrevista. A gente acha que não tá fazendo diferença, mas a gente faz muita diferença na vida daquele aluno. Às vezes não agora, mas daqui a uns anos. Às vezes a gente vê também o reflexo, como eu te falei, o Davi é uma criança, um adolescente hoje em dia, Hoje em dia. Extremamente disciplinado, então a gente vê como é que realmente os frutos, eles são colhidos mais pra frente. Exatamente. Né? Mas é isso que eu estou te falando. Hoje eu falo muito que o meu maior ganho, porque infelizmente temos que ser honestos, dizer para assim, vou ficar rico com a área de esporte. Infelizmente aqui não vai. A gente sabe que essa profissão não ser professor. Eu costumo falar muito que infelizmente, principalmente na minha área, que é uma área desvalorizada. Infelizmente a gente vê a educação física, não só aqui, mas no Brasil inteiro, é desvalorizado. Não é dado o devido valor. Diferente que a gente vê estatística de Japão, China, que o professor é valorizado. Nós não temos essa valorização. E a minha área, não, é só jogar bola. Joga bola e acabou. E eu te falei, a pessoa tem a visão que é extracurricular, né? Exato. Joga bola e só vai jogar. Só para fazer uma só para fazer atividade, entendeu? Então, assim, só que é diferenciado. Hoje você vê o quanto a educação física tem aí, não só na área da educação, porque hoje a gente foi anexado à área de saúde também. Então, hoje a educação física não é só educação, é saúde também. Então, e todo esse diferencial que você faz na vida de um aluno, de um atleta, é incrível. Eu falo que hoje eu tenho aí atletas que estão formados, seja em várias áreas, e outros já casados, outros já são empresários. Então, assim, aí você fala assim, caramba, mas saiu lá da escolinha, aprendeu, modificou tudo bonitinho e hoje está aí caminhando. E quando a gente vê o agradecimento deles, a volta deles, eu acho que o Davi deve ter visto as publicações que no dia... Não sou pai, mas a quantidade de mensagem... Ele foi um que... Nossa, ele foi o primeiro a mandar uma mensagem que me destruiu, porque nunca que eu ia esperar uma mensagem dele. Então, assim, a quantidade de mensagem deles, né, dando parabéns... Então, então é um diferencial bem grande com isso. E não é só na área do esporte. Então, a gente vê essa valorização. E eu acho que quando um professor... não estou dizendo que você precisa ir bajular, não. Mas quando você sai da parte da educação, que é aquela coisa metódica diária, e você dá um foco também humano,
cara, você vai fazer um diferencial gigante na vida dessa criança, desse adolescente. É a virada de chave ali. É uma virada de chave, entendeu? Então a gente vê isso muito. Eu já vi muitos casos, eu tenho muitos casos meus que a gente conseguiu salvar crianças de bebidas, de drogas, entre outras coisas. Que massa. Entendeu? Eu costumo falar que eu só tive um atleta que esse infelizmente eu perdi por um tempo por conta de drogas. Entendeu? A gente acompanhou até um certo período que infelizmente é aquilo que eu falo. A gente não está 24 horas com eles. E chega um ponto que não é que se perde esse vínculo, mas tem hora que eles começam, principalmente na parte da adolescência, eles começam aí a procurar a chamada tribo, né, que eles colocam. E se não tem uma orientação, infelizmente se perde. Então eu falo muito isso, conto essa história para todos eles quando começam. Eu perdi um só, para poder sempre estar ali pegando no pé, chamando a atenção, para não deixar outros se perder. E já salvei tantos outros de estarem se perdendo no mundo das drogas, de bebidas e outras coisas. Por isso que eu falo, tem hora que eu sou chato, eu falo assim, se não aguentar, tranquilo, eu não lhe obrigo. Mas se você quer me ouvir, quer continuar aqui, é dessa maneira. Isso. É dessa maneira, tudinho. O que eu puder fazer, eu vou fazer, mas eu quero que se comprometa. Com certeza. Entendeu? Então eu falo muito isso para eles. Eu falo para eles assim, cara, para mim, desde que eu comecei, acho que por ter vindo do projeto social, eu falo para eles assim que dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Para mim, eu ver ele bem, crescendo, para mim, isso é excelente. Ah, cara, quantos chegaram aí, eu não tenho condições de pagar, eu não tenho condições. Beleza, vai me obedecer, eu quero nota, quero postura, quero comportamento. Quero ajuda quando você quiser ajudar aqui, entendeu? Então, hoje eu tenho alunos que já chegaram à fase adulta e eles falam assim, Ayrton, vou te ajudar, vem para cá, ajuda. Aí corre atrás, ou ajuda com a publicação da escolinha, ou ajuda na questão do treinamento, ou vai lá, orienta. Então, hoje eu tenho alunos, por isso que eu falo, eu não tive alunos que saíssem da escolinha, ao contrário, até os que estouraram, pegaram na faculdade, eles continuam lá. Eles voltam para auxiliar os menores. Então isso é que é legal. O pessoal não acredita. Eu falo assim, não, cara, vai lá e observa. Você pode chegar lá e perguntar qual é o mais velho. Um monte vai levantar o braço e falar assim, ó, eu. Tô desde tanto assim, aconteceu assim. Então você vê uma continuidade, não morre só naquilo. Então isso é que é o legal de trabalhar com eles e você tá ajudando. Porque eu vejo que o retorno sempre vem. Entendeu? Ah, mas é o retorno financeiro? Muitas vezes não é, então não precisa ser o financeiro. Mas você vê eles voltarem a ajudar, isso sim vale muito a pena. É um retorno bem mais bonito, né? Com certeza. A gente tenta conciliar um pouco. Eu lembro de algumas reuniões com pais, que os pais não estavam sabendo lidar com algumas coisas que a criança estava fazendo dentro de casa. E eles perguntavam pra gente, que dica que você dá pra gente conseguir melhorar o desempenho e tal. E a gente sempre fala, esporte. Porque o esporte ajuda na disciplina. A criança, às vezes, precisa tirar ali a energia, né? O meu irmão mais novo, né? Na época da pandemia, ele ficou maluco dentro de casa, ao ponto dele vomitar. Horrível. Ele passava mal porque não estava gastando energia, estava o dia inteiro trancado dentro de casa, assistindo TV. Então é necessário que uma criança gastar energia e também aprender essa questão da disciplina. Com certeza. Ajuda muito. E também a gente tenta entender que o professor, o momento difícil do professor é quando a gente entende que tem uma linha que a gente não consegue cruzar. Que nem você falou, você não conseguiu salvar um aluno só, mas porque você fez o seu máximo, você fez até onde você podia ir. A partir daquele momento, não era mais com você, entendeu? Então o momento difícil do professor é esse, é quando a gente entende que realmente aquela linha... Não tem como passar dessa linha. Isso é o maior... Acho que eu costumo falar que é uma frustração, porque você bate ali e fica ali, pô, eu quero ir mais. Não tem como ir. Ali você bate e fala assim, cara, até aqui, não tem como eu mais ir, porque não tem. Chega a ser frustrante, É frustrante. Né? Eu falo isso, quando eu lembro, eu falo muito, é muito frustrante, porque eu vi se perder. Então ali você não tem mais para onde o que fazer. Você já fez de tudo que podia para poder estar trazendo, para poder estar ajudando, e não tinha como. Então aí você tem que deixar e falar assim, olha... Aí é opção sua, não tem mais como sair daqui. A gente aconselha, né? A gente dá o suporte, a gente dá o caminho, porque querendo ou não, a gente às vezes não entende isso quando a gente é mais novo, né? Quando eu era criança, adolescente, algum adulto vinha falar alguma coisa pra mim, eu não queria levar a sério.
Mas quando a gente é adulto, a gente percebe, passamos já por essas situações, vivemos já o que você está vivendo. Eu falo isso muito para pai. Eu falo muito, eu falo assim, exatamente. pai, mas como é que meu filho? Eu falei assim, pai, o senhor lembra quando você era adolescente? A gente precisa lembrar também. Lembra quando o senhor era adolescente ou a senhora era adolescente? Vocês fizeram isso. Se não fizeram, mas pensaram. Ouviram outros amigos fazer. Então pense agora como é que seria você no lugar dele. Com certeza. Então a gente consegue trazer isso aí. E aí é onde a gente consegue fazer os pais começarem a tentar entender esse adolescente, essa criança. Até porque às vezes a gente precisa dar um pouquinho de espaço, porque às vezes a criança, o adolescente, ele precisa passar por aquilo para que ele possa amadurecer, para que ele possa entender. Muitas coisas que eu vivi, eu só aprendi vivendo. É exatamente o que a gente fala. A gente fala às vezes para os pais, libera um pouco. Né? Às vezes a gente não entende que segurar muito não é bom, soltar muito também não é bom. Você precisa manter ali essa questão da disciplina, essa questão de manter o contato, o que meu filho está fazendo, o que meu filho está consumindo. Pronto, eu falo muito para pai, acompanha. Exatamente, não é proibir, não é proibir. Você tá do lado. Acompanhe, eu falo para eles assim, até no próprio treinamento, eu falei assim, pai, venha, acompanhe. Porque você vai saber o que está sendo feito, como está sendo feito, quem está fazendo. Aí você vai estar participando. Só que eu costumo ver muito isso, que muitos pais não têm esse tempo. Isso atrapalha muito e a gente vê muito eles pedindo isso. Às vezes eles têm certas atitudes que é para chamar atenção. Para poder fazer com que o pai e a mãe estejam ali. Eu já vi muito isso, muito aluno que não se comportava dentro de sala. Do mesmo jeito. Que ficava, às vezes tinha aluno que falava, Titi, você não vai me levar para coordenação? Tipo assim, lá vão chamar meus pais, né? Então eles querem que os pais olhem, pai, tô precisando de atenção agora, né? Isso é bacana a gente visualizar isso, porque às vezes a gente dá o conforto e o apoio e o suporte que aquela criança, aquele aluno está precisando. Exato. Que não está recebendo em outro lugar, né? Mas é engraçado que a gente vê muito na escola que o professor tem que ser tudo. Desde o professor para a educação, ao babá, ao pai, à mãe. Então a gente está ali, tudo em cima. Eu vejo muito pai e mãe, alguns joga lá e não, deixa lá, o professor se vira. Mas a gente também tenta entender que a correria hoje de pai e mãe é grande. Mas é complicado você explicar isso para uma criança ou para um adolescente. E aí é onde é que a gente perde muito eles. Ou eles saem daquilo que a gente... Nossa, tem muitos atletas aí que começaram a querer sair. Aí você vai lá, vem cá, vamos entender o que é. Mas é porque o pai não me fez... Então vamos conversar com seu pai, com a sua mãe. Vamos tentar achar uma maneira para você não sair do que você está indo. Então, eu falo muito que eu gosto de trabalhar com pai e mãe junto. Porque se eu trago o pai e a mãe para trabalhar junto, acompanhando, você mantém a criança e o adolescente. Mas se você não tem um pai ou uma mãe que esteja participando, é complicadíssimo, porque você vê a criança e fala, tanto faz. Com certeza. Meu pai e minha mãe só estão pagando. Então, para mim, eles não estão nem ligando. Chega a ser frustrante você ver uma situação dessa, né? Porque o professor, ele ensina de tudo um pouco. Ele ensina, você não pode fazer isso com teu amigo, sem agressão, sem bebida alcoólica, você ainda é muito novo, sem usar... Você tem que ensinar de tudo um pouco. Além de ensinar o conteúdo em si... Você tem que ensinar ele também como respeito, viver né? Em tudo. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente bate muito em cima. Eles também saberem viver, saber se livrar de certas coisas, saberem que aquilo não é o momento certo, que aquilo não vai fazer bem para ele agora. Isso é uma coisa que a gente bate muito e vê, não só eu já vejo também outros professores também fazer isso. Isso né? É verdade. Então, que nem você falou, não é só educação por educação, não é só o livro aqui, toma, estuda, acabou. Só o conteúdinho aqui bonitinho, não é. Não adianta, Vai isso além. Vai além disso aí. É evidente que o primordial e evidente que é o principal é o estudo, sim. Mas se você não tiver uma outra vertente, você vai perder. Com certeza. Você perde muito fácil. Hoje, principalmente hoje, com tantas coisas fáceis para poder eles se perderem. Eu falo isso muito, é muito fácil, acessa tudo. Então eu falo muito, então pai, mãe, eu costumo até brincar com os pais, eu falo, pai, quer tirar ele de alguma coisa? Tira o celular, tira isso, mas não tira do esporte. Porque aqui eu posso estar cobrando dele o estudo dele, posso estar cobrando o comportamento dele, posso estar cobrando isso dele.
Lá no outro canto, não tem como eu cobrar. Aí é só vocês. E aí, se vocês não estiverem ali acompanhando 24 horas, você vai perder seu filho em 2 tempos. Então, ou você acompanha, ou você dá uma abertura para que eles possam se manter no esporte, ou não vai. Então, é complicadíssimo. E tem estudo mesmo que fala que o uso excessivo do telefone, ele prejudica o desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, assim, é diminuir, é que nem você falou, é acompanhar, é falar, pô, não precisa estar usando o telefone o dia inteiro, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, vai praticar um esporte, sai um pouco daquilo, né? Até porque senão o adolescente, a gente vê hoje em dia uma geração que tem autoestima muito baixa por esse acesso de rede social. Bastante, que nossa. se compara muito, né? Vê, tal pessoa tá jogando em tal lugar. Será que algum dia eu vou conseguir chegar nesse nível? Ou tal pessoa tá assim, tá de tal jeito, né? Isso tudo complica um pouco. Tudo complica. Tudo complica mesmo, bastante. Então, é o que eu falo, tem que ser trabalhado isso. Não só a educação, é tudo. O ser humano em si engloba tudo. Uma coisa que a gente fala, o que eu mais focava dentro de sala de aula era a questão de respeito, de empatia. Então, assim, a gente focava no conteúdo, obviamente, até porque a criança está ali para aprender. Só que como é que uma criança vai aprender se ela está implicando com outra criança durante a aula? Ou se ela não está... Porque o respeito também vem do meu professor estar ali ensinando alguma coisa e eu estar ouvindo, eu estar prestando atenção. Então, também tem isso. Como é que eu vou explicar alguma coisa para você se você não está prestando atenção, você está distraindo seus outros colegas? Então, era uma coisa que a gente focava muito. E a gente via melhora nos alunos que praticavam alguma coisa. É o que eu falo, o praticante de esporte, e aí eu puxo para o lado do basquete, é o que eu falo, o atleta do basquete é diferenciado. Você conhece um atleta do basquete. A postura, o comportamento, a presença dele, o comportamento dele quando ele precisa ser ativo para ajudar em alguma coisa. Então, o atleta do basquete, ele é totalmente diferente. A pessoa fala assim, mas por que é o melhor? Não, é porque a nossa postura e o que é passado para o atleta, que ele tem que ser um atleta, mesmo que não seja de ponta, mas um atleta ali, decente, um atleta de comportamento, postura, que tudo que ele vai utilizar em quadra, também ele vai usar fora. Respeito em quadra, a educação. Mas não é ter medo. Eu falo para meus atletas muito que eles não precisam ter medo de outra equipe. Nós temos respeito, não medo, respeito. E outra, ali é dentro de quadra. Fora de quadra, tem muitos que são amigos, são colegas, são primos, são irmãos. Então, vamos ter essa postura. Eu falo isso, brigo muito com os meus e digo, não gosto. Por isso que eu falo que eu sou chato. Eu falo para eles, eu sou muito chato nisso. Não gosto de xingamento. Não. Saber separar. Aqui também, não, né? Aqui é desse jeito. Por isso que eu falo para o pai e mãe, eu sou bem assim. Se quiser manter comigo, ok. A escolinha está aqui, está aberta, eu vou tentar ensinar, mas é dessa maneira. Não vai chegar aqui e vai querer fazer... Não. Essa é a postura que você vai ter. E eu acho que você viu pelas perguntas, pelos acompanhamentos deles aí contigo aí, que eles vêm mesmo, eles vêm atrás, eles vão lá tudinho para saber. Então é legal. Eles ficaram loucos, meus atletas, quando souberam, vinham para cá e já queriam saber se era ao vivo, se não ia ser ao vivo, e já queriam assistir. Falei, calma. E encheu a multidão aqui atrás quando começou a dar gravação. Olha, se fala bem. Se fala, era capaz de estar todos eles aqui. E a gente colocar na arquibancada aqui. Seria legal. Seria bacana. Seria bacana. Seria uma boa, um podcast ao vivo lá. Literalmente. Olha, quem sabe? Fica a ideia. Professor, eu vou encerrar já te parabenizando. Tranquilo. Obrigado. Você parece um professor realmente, pelo que eu escuto dos outros alunos, pelo que eu escuto do meu irmão. Inclusive, gente, o Davi é meu irmão, que a gente falou muito aqui do Davi. Davi é meu irmão. Meu atleta pequenininho. Pelo que eu escuto do Davi e pelo que eu vejo nele, no comportamento dele, realmente parabenizo. Você é um profissional de excelência. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Fiquei maravilhado com esse convite. O podcast é incrível. Assisti o primeiro episódio, distribuí para todo mundo. Espero que todo mundo assista e a gente vai divulgando cada vez mais. Davi sabe o quanto eu tenho um carinho gigante por ele, né? E é recíproco. E eu espero que ele volte, né? Porque ele está parado agora com o joelho machucado, mas vai voltar. Então, assim, eu fico grato a você, a sua equipe, por ter feito o convite, por trazer, né? Isso aqui, para mim, é uma coisa maravilhosa, até mesmo para quem está voltando. Como eu falei, hoje eu estou voltando esse ano a todo o hall do basquete, ao trabalho em si, e ter um prazer de estar aqui, né? Poxa, não tem nem o que dizer.
Só agradecer. Ai, que lindo. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Esse foi o podcast Sunset com o nosso treinador Ayrton. Não esquece de assistir o primeiro episódio, seguir, vou deixar aqui embaixo o @ do Ayrton, o meu @ do podcast, pra vocês seguirem e acompanharem, tá? Então, por favor, gente, acompanhem tudo que em breve vai ter mais episódio, viu? Vamos lá. Um beijo. Tchau, tchau.